Bem-vindos, mais um dia de aula, né? Mais um encontro que nós vamos ter juntos aqui. Eu aqui da telinha e você aí de casa. Bom, meus amores, hoje nós vamos fazer também a nossa correção, né, de História de Fortaleza. E nós vamos também aí conhecer um conteúdo novo sobre essa disciplina, tá? Então, para a correção, ficou essa página 43. Deixa a tia Diana, pronto. A página 43, que a gente conversou sobre os trens e sobre o Metrofol. Aí a tia Diana deixou para corrigir tudo junto, que é justamente, né, essa página aí, que está na telinha de vocês, tá? A questão 1 diz o seguinte: antes do surgimento dos trens, deixa a tia Diana só colocar aqui também na página dela, para que a gente possa aí nos ajudar, né? Um pouquinho mais. Pronto. Antes do surgimento dos trens e dos automóveis e dos caminhões, como era feito o transporte de mercadorias em nossa cidade? Gente, essa resposta está bem na atividade, no conteúdozinho de vocês, que diz o seguinte: eram feitos através dos carros de bois. É isso mesmo, tá? Então é só essa resposta. Na 2, qual a importância das ferrovias para o crescimento econômico de Fortaleza desde o século XIX? Eu conversei com vocês sobre a questão das ferrovias, da questão dos trens. Então, resumindo e trazendo uma sugestão para vocês, a ferrovia ela facilitou a chegada mais rápida dos produtos ao porto de Fortaleza, como também, gente, tornou o trem um importante meio de transporte para as pessoas. Vocês lembram disso? Eram os transportes de cargas e transporte também de pessoas, né? Então, essa é a importância. Em sua opinião, na sua opinião, quais os benefícios que o metrô trará para a população de Fortaleza? Bom, gente, na minha, eu acho o seguinte, mas é uma sugestão e cabe a vocês colocar de acordo com a minha ou não, tá bom? Fica a critério de vocês. O metrô vai beneficiar a questão da rapidez, né? Tanto para as pessoas saírem das suas casas e chegar no seu trabalho, como voltar do seu trabalho para as suas casas. É a questão da rapidez e também a questão de ligar uma cidade à outra, né? Que é no caso de Maracanã a Fortaleza. Pronto. Na questão 4, vocês vão fazer um comparativo entre os meios de transporte trem e metrô. Qual é a semelhança, qual é a diferença? A semelhança que eu acho é um importante meio de transporte. No caso dos trens, que já quase não tem, mas ainda tem, continua sendo um transporte legal para as pessoas. E a diferença é a questão da rapidez, né? O metrô é muito mais rápido do que o trem. Então, é isso. Bom, essa foi a correção da página 43, tá, gente? Aí a gente conversou sobre o crescimento de Fortaleza, o que motivou esse crescimento. Fortaleza se transforma em uma grande metrópole, enfim. Lá na página 52, que a tia Diana colocou, essas três questões, né, para vocês, sendo a 2 uma questão pessoal, aí vai ser de acordo com o que você escolheu, enfim, né? Na questão 1, quais foram os principais motivos que ocasionaram o crescimento populacional de Fortaleza? A gente conversou muito sobre isso. E o que ficou, assim, mais sobre isso foi a questão da oportunidade de trabalho, o que motivou as pessoas a saírem do interior para a capital, né? Vocês lembram que os motivos foi a oportunidade de trabalho? Foi exatamente isso, né? Começou as construções públicas, começou muitas construções na capital e as pessoas saíram lá do seu interior para vir trabalhar aqui. Então, o motivo, as oportunidades de trabalhos, certo? A 2, vocês vão escolher um desses locais e colocar duas informações sobre elas, fica a critério de vocês. A terceira, escrever nomes de algumas construções que surgiram para o desenvolvimento de Fortaleza. Lembra, gente? Aí na páginazinha que a tia Diana até colocou lá, para vocês realizarem em casa, e de acordo com o conteúdo, né, que a gente colocou aqui, tem bastante construções, aí tem até as fotos em preto e branco.
Então, a tia Diana colocou duas aqui, a Santa Casa de Misericórdia e a Biblioteca Pública. Mas teve várias outras também que foram construídas nessa época, tá bom? Na página 53, vamos ver aqui, página 53, né? Isso mesmo. Nós vamos para a questão 4 e 5, somente elas duas. Porque assim, gente, tem algumas questões que são muito discutidas em grupo, que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês e tudo mais. Enfim, né? Então, a tia Diana coloca mais assim, que eu sei que vocês sozinhos conseguem produzir essa resposta, tá bom? Então, a questão 4. Quais as grandes vias criadas a partir do plano de Adolfo Erbster para facilitar o trânsito em nossa cidade? Gente, essas vias foi a Dom Manuel, a Duque de Caxias e a Imperador. Também está na resposta, está bem na paginazinha aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês a questão das vias. Está na página 47, tá bom? Página 47. Essa resposta aí. E qual foi o primeiro hospital público de Fortaleza? Tia Diana disse isso na videoaula. Santa Casa de Misericórdia, né? Também está aí nesse assunto. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a página... deixa eu ver aqui. Sobre Fortaleza se transforma em metrópole. Aí nós vamos para a página 58, para essas questões aí, tá bom? A gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre a questão da transformação de Fortaleza enquanto comércio, enquanto metrópole, várias oportunidades de trabalho. Outra também que motivou as pessoas a saírem do interior para trabalhar aqui na capital. Isso aumentou a população bastante da capital, né? Porque até então eram as pessoas que moravam só aqui mesmo, já vieram várias pessoas do interior, então, e aumentando a população. Enfim. Escreva alguns produtos exportados pelo Porto do Mucuripe no início do século XX. Esses produtos, gente, é o óleo da oiticica, peles de animais silvestres e domésticos, cera de carnaúba, de mamona, babaçu e o algodão. Eram os produtos exportados. Exportados significa que iam para outros países. Qual foi o primeiro edifício a surgir em Fortaleza em 1931? Lembra, gente? Foi o Excelsior Hotel, que é aquele hotel que é feito hoje, que hoje em dia, todo ano, anualmente, na época de Natal, se transforma, fica lindo, belíssimo para o coral de crianças. Lá no centro, ali bem na Praça do Ferreira, tá? E a terceira não, né? E a quarta. Explique o que aconteceu com os sertanejos que vieram morar em Fortaleza a partir de 1960. Lembra, gente, o que aconteceu com eles? A gente conversou. Como eles vinham do interior, então eles acabavam indo morar em terrenos abandonados, sendo eles os responsáveis pelos surgimentos das favelas. É isso mesmo, gente. Como eles não tinham moradia, então eles chegavam aqui e se apossavam dos lugares que eram abandonados, os terrenos, começavam a construir suas casinhas simples, né, com resto de madeira, daquela forma como vocês já sabem como é a questão da periferia, e assim foi se formando as comunidades de periferias, chamadas favelas. Bom, meus amores, então é isso. Hoje nós vamos para esses dois conteúdos de cima. Nós vamos entrar, aliás, nós vamos entrar na unidade 3 e nós vamos falar sobre o que é patrimônio e como se formou esse patrimônio. Bem depois da páginazinha 58, já é essa unidade. Unidade 3, nós vamos falar sobre patrimônio. Nós já tivemos essa conversa em outras aulas, aula de história, já foi assunto de TD, já foi assunto de atividade, enfim, tá, gente? Mas nós vamos falar especificamente de Fortaleza, tá? Patrimônio de Fortaleza. E o que é patrimônio? Bom, vamos lá. As coisas criadas pela natureza, como rios, as dunas, manguezais, as florestas de uma cidade, fazem parte do patrimônio dela. Assim também como as coisas que são criadas pelo homem, como as construções, todas as construções, de um modo geral. Igrejas, centros comerciais, lojas, centros culturais. Gente,
todo tipo de construção que vocês possam imaginar, teatro, cinemas, que foi feito pelo homem, eles fazem parte do patrimônio cultural de uma cidade. Patrimônio cultural. Sendo assim, definimos como patrimônio tudo aquilo que tem certo valor afetivo, cultural ou econômico e é deixado como herança de uma geração para outra. Lembra que a gente conversou sobre isso já, né? Enfim, o patrimônio pode ainda ser considerado um bem da humanidade devido à sua importância, mesmo que muitas vezes seja usufruído apenas por um pequeno número de pessoas, que é o caso dos turistas quando vêm visitar. E lembrando, quando ele se torna um bem da humanidade, ele é protegido, né, pelo órgão que tomba esse patrimônio. Enfim, né? Conversando um pouco mais sobre isso, os patrimônios devem ser conservados, protegidos e preservados por respeito à memória coletiva, à natureza, à história, aos objetos e aos homens que produzem esses objetos enquanto bens culturais. Em Fortaleza, temos vários patrimônios culturais, que é o que nós vamos ver nesta unidade. Nós vamos conhecer cada um deles, tá bom, pessoal? Como é que se formou esse patrimônio histórico e cultural de Fortaleza, especificamente daqui. Nós já conversamos sobre isso? Sim, mas de um modo geral. Nessa disciplina, né, nós conhecemos especificamente de Fortaleza. Então, vamos lá. A cidade de Fortaleza possui um rico patrimônio histórico, com um acervo arquitetônico bem diversificado. O que é acervo arquitetônico? Acervo é o conjunto de obras que fazem parte de um patrimônio e arquitetônico são projetos e construções de prédios e edifícios. Ou seja, Fortaleza possui assim, vários prédios que são considerados históricos. E aí, nessa unidade, nós vamos conhecer de um por um, tá? Para essa aula de hoje, nós vamos conhecer o Teatro José de Alencar. Isso mesmo. Mas antes, nós vamos aqui, ó. A partir do século XIX, a cidade teve um grande crescimento urbano e econômico em suas principais construções patrimoniais. Ó, a partir do século XIX já começou essas construções, que foram, gente, justamente na época em que Fortaleza começou a crescer como cidade, tá? Lembra que já foi assunto passado aqui da nossa aula, que a gente já conversou sobre esse crescimento urbano, populacional e principalmente econômico. Olha, recebendo a forte influência francesa nessa época, no século XIX, a chamada Belle Époque, que significa dizer belos tempos. Gente, o que foi a Belle Époque? Gente, a Belle Époque, ela foi um período na história, olha só, é muito legal essa parte aí, tá? Deixa eu só ver aqui também, é uma parte em que na apostila de vocês tem, mas eu nem entrei porque justamente era assunto desse conteúdo. Então, lá anteriormente já abordou, mas eu deixei, tá bom? Que é lá na página 49. A Belle Époque foi um período na história em que se originou na França, tendo seu início no final do século XIX, com duração até a Primeira Guerra Mundial. Só que Fortaleza sofreu, gente, uma influência muito grande dessa época, da época francesa, tá? Ó, na época, né, ó, melhores condições de vida estavam sendo proporcionadas à população, ocasionando uma evolução sociocultural. O que quer dizer isso para Fortaleza? Ó, para nós que moramos, né, que moramos em Fortaleza e para as pessoas que viveram nessa época, olha só, o período que vai de 1896 a 1930, justamente no século XIX, Fortaleza vivenciou a chamada Belle Époque. Olha, gente, a cidade passou por grandes transformações, surgiram novas tecnologias da comunicação, cinema, rádio,
bondes elétricos, lembra a época do bonde, e vitrola, automóveis, além de uma cultura inspirada no mundo europeu. Foi então que Fortaleza sofreu influência diretamente das pessoas da França, em que alguns nomes e costumes franceses passaram a fazer parte do cotidiano de Fortaleza. Inclusive, gente, na própria vestimenta, né, os costumes de se vestirem, de falarem e de se comportarem. Então, as pessoas viviam como se estivessem na França. Agora, vocês imaginem as pessoas vivendo nessa época usando esse tipo de vestimentas, como vocês estão vendo aí. Ó, aqui é a fortaleza dessa Belle Époque, viu, gente? Ó, as construções sofreram influência das construções da Europa, por isso que nós temos vários prédios de várias maneiras, né? Olha só, isso aqui é uma foto do passeio público, que também é um patrimônio histórico cultural de Fortaleza, que a gente vai conversar sobre ele depois. Aqui, gente, olha só a maneira como as senhoras se vestiam. Um chapéu, com casacos, com roupas muito bem vestidas. Agora vocês imaginem esse tipo de cultura no lugar quente como Fortaleza. Vocês imaginem aí, as pessoas, os sapatos. É porque, assim, essas fotos, gente, são realmente muito antigas. Fiz uma busca na internet para mostrar para vocês. Mas olha só, é encantador. Olha os prédios, olha como a questão dos prédios são, olha a questão das pessoas vestidas. Olha só esse senhor aqui, todo de terno e sapato. Hoje em dia a gente vê isso mais numa situação assim, de uma coisa assim chique, né? Mas nessa época aí era diariamente, viu? Diariamente. Então, pessoal, essa Belle Époque é justamente isso. Foi como é que eu quero dizer? Fortaleza sofreu a influência, né? Foi a influência da França sobre os povos em Fortaleza. Olha. Bom, gente, então, conversando sobre a Belle Époque, né, que eu mostrei para vocês tudo isso daí. Olha, nesse período, a nossa cidade passou por grandes mudanças de caráter urbano e social, tá? O símbolo máximo dessa época em Fortaleza foi a fundação do Teatro José de Alencar. Bom, gente, porque as pessoas que vinham da França, elas tinham uma cultura muito de assistirem teatro, de passear no teatro, as madames, as pessoas. Então, trouxeram essa cultura para Fortaleza. Daí houve a necessidade de construir um local para que fosse apresentado esses teatros, essas peças, e então foi construído o Teatro José de Alencar, que ele é considerado um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos da nossa capital e até do país. Ele foi oficialmente inaugurado no dia 17 de junho de 1910, tornando-se o principal espaço cultural de Fortaleza. Para aquela época, né, era assim, de grande importância, assim como atualmente passou a ser também, né, questão da história. Sua estrutura metálica importada da Escócia traz linhas ecléticas com elementos neoclássicos e arte nouveal. O nome do teatro, gente, é uma homenagem ao romancista brasileiro José de Alencar, que viveu aqui na nossa, na nossa proximidade da Messejana, né? Que a gente já conversou até sobre esse romancista, né? José de Alencar. Bom, gente, então, o primeiro patrimônio cultural da cidade, né, que nós conhecemos, foi o Teatro José de Alencar, né? Como vocês podem observar aí na figura, o teatro visto por fora e aqui por dentro. Gente, vocês percebam a riqueza de detalhes dessa construção. É maravilhoso, gente. É demais, assim, extraordinário. Então, tudo isso foi influência dos europeus, né? Do pessoal que vinha da Europa para Fortaleza. Olha só o teatro dentro, gente. Olha como ele é lindo, olha dentro. Aqui já é dentro.
né? Olha a construção, uma coisa riquíssima mesmo, detalhe. Não dá nem pra gente entender, a gente nem é arquiteto, né? Mas a gente entende a grandeza, né? E a importância. Bom, turminha, então essa foi a nossa aula, né? Dentro dessa explicação, que a tia Diana resumiu um pouco para falar sobre patrimônio, sobre enfim. Mas, quando vocês forem fazer a atividade de casa, gente, não deixem de se auxiliar pela apostila de vocês, tá bom? Porque lá tem mais especificadozinho, às vezes até a resposta é um pouco mais resumida, que a tia Diana traz aqui, às vezes, muita fala, muita coisa, né? Então, vocês se auxiliem também pela apostila de vocês, tá bom? Então, meus amores, eu encontro vocês na nossa próxima aula.